Olá, meus amigos, beleza? Hoje falaremos um pouquinho sobre o tarô, exatamente os arcanos maiores. Falaremos sobre o conjunto de lâminas. Eu vou explicar uma maneira bem básica e simples de fazer uma leitura e conseguir surpreender muitas pessoas. Sim, você vai poder surpreender inúmeras pessoas depois desse vídeo. Deixa o like, não esqueça de se inscrever, é fundamental para o nosso crescimento. Veja, aqui nas minhas mãos eu tenho o tarô de Marcelle, mas é importante também deixar bem claro que para fazer uma leitura você tem que saber embaralhar, correto? Então você embaralha ali, primeiro passo, você vai embaralhar, presta atenção, baralha, divide no meio as cartas, aqui você tem um bolo maior que ficou, você cortou no meio, né? Você embaralhou, dividiu no meio, pegou o bolo maior, o bolo menor, o bolinho menor você coloca por cima do bolo maior. Pronto, tá ali. Novamente, você embaralhou. Normalmente eu gosto de embaralhar 7 vezes. Bolo menor, bolo maior. Bolo menor em cima do maior. E peço para a pessoa escolher 3 cartas daquele montante. Ok? Quando eu quero fazer uma leitura mais complexa, eu faço uma leitura utilizando 7 cartas e não passa disso. Eu não me recordo, só acho que foi 2 vezes que o abençoado, né, quando eu fiz a leitura, caiu 7 arcanos maiores. Isso foi impressionante. Tá? Isso não quer dizer que o arcano maior não seja uma leitura mais profunda. Pelo contrário, a junção de diversas lâminas, independente se é arcano maior ou menor ou maior, pode dizer muitas coisas, porque isso aqui, ó, pega só o bizu. Essa dica é fundamental para você. Quando se faz uma leitura de tarô, meus amigos e minhas amigas, eu quero que você entenda é que o que vai importar são 3 características básicas que estão ali inseridas nas cartas, que são basicamente o quê? O que a imagem quer transmitir de informação, entende? A coloração da imagem e, principalmente, o que aquelas cartas, e agora, claro, no plural, eu estou dizendo para os senhores, elas estão querendo transmitir. Eu trouxe aqui esses textos aqui para vocês, para que a gente possa fazer uma leitura muito simples, vocês podem pausar. Então, o tarô, muitos dizem que surgiu na Europa medieval, mas claro que é muito além do Egito. Muitos remetem a Atlântida, outros remetem a antes do dilúvio, ou seja, que eles vêm de uma era pré-diluviana. Quando falo eles, estou falando dos mais variados tipos de mapas dos mudos. Sim, porque o tarô é o mapa do mudo, né? É um mapa mudo. Dos mudos e também, claro, mudo porque às vezes a alma da pessoa ela é muda, ela é introspectiva para o astral superior. Ela não tem tanta ligação assim com a questão espiritual e ela, quando ela vê uma primeira leitura de tarô, você tem que surpreender ela. Porque a alma dela tá muda, tá introspectiva, tá quietinha no cantinho dela. Então, quando a gente faz a primeira leitura para uma pessoa que nunca fez, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. Porque tem toda uma questão kármica envolvida. Aí você faz uma leitura, já visando dinheiro, aí você fala com a pessoa, que acontece muito isso inclusive, olha, você está sendo alvo de um trabalho de feitiçaria. E essa carta aqui está mostrando que isso aqui está acontecendo, estão querendo acabar com o seu casamento. Mas eu vou fazer um outro trabalho aqui para que você, né, consiga desatar este nó, consiga, né, mudar, se desviar destes males. E quanto é o trabalho? É R$ 1.000, é 300, é 800, é 2, 5 mil, 20 mil reais. Um trabalho para tirar essa larva astral, esse obsessor que seja que mandaram para você. Gente, pelo amor de Deus, né? O universo e sua balança vai cobrar uma hora, é você que faz um negócio desse. Então o tarô é para gente séria, que tem boas intenções. Porque o tarô, observa uma coisa, muitos dizem que o objetivo do tarô não é prever o futuro. De fato, também tem a relação de revelar as leis da consciência e do destino. Mas note, o tarô também é algo que é utilizado para nortear, e quando eu falo mudo, eu estou falando mudo no sentido como muitos professores do esoterismo que utilizam a Kabbalah e utilizam o tarô e ensinam pessoas utilizando toda aquela didática, utilizam dessas terminologias para explicar para as pessoas. Então note, quando a gente fala de mapas dos mudos, é porque são vários. Mapas é porque existem vários tipos de coleções, vários tipos de lâminas ao redor do mundo, com base em diversos tipos de tradições. Já vi, inclusive, tarô de Exu, já vi tarô de Pombagira, já vi tarô, inclusive, até mesmo aí, né,
dos ciganos, tarô, né, egípcio, tarô de Thoth, já viu o tarô de Marseille, de Walter Reich, tem vários. Mas você, sem ter essa base que eu vou dar aqui, você não vai saber ler absolutamente nada. E eu sei que muita gente vai ficar chateada comigo porque justamente, tá? Tem muita gente que vende curso para dar aula de tarô e eles pegam essas informações que vão estar aqui nesse vídeo e no próximo, que é sobre os arcanos menores, né? Inclusive eu peço seu like novamente, não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para receber aulas maravilhosas como essas, extremamente didáticas. E as pessoas cobram por isso. Eu entendo que realmente é o ganha-pão de muita gente, mas não custa nada também te explicar para quem está querendo aprender. Tá bem? A ligação do tarô com o hebraico, a ligação do tarô com a Bíblia, a ligação do tarô com os povos antigos. A depender do tarô, sim, tem ligação, claro, com o cristianismo. Pasmem, tem sim. Mas, independente de qualquer coisa, o tarô é utilizado para nortear. Ora, se dentro da carta do tarô tem a carta do Papa, o Papa não é de uma religião cristã? Então sim, então tem ligação com o cristianismo, mesmo que de uma forma, digamos assim, indireta. Mas eu quero trabalhar a minha... Eu estou começando a fazer a leitura do tarô agora. Eu comecei a ler o tarô agora. E eu ainda não tenho ainda uma boa leitura. Que tal você fazer uma leitura de alguns salmos que são utilizados na alta magia para alguns rituais específicos para favorecer você? E justamente por isso que eu estou aqui hoje, enquanto mestre e professor de alta magia, para explicar para vocês 3 tipos de salmos que são os mais adequados para a leitura do tarô, que você pode fazer antes, depois ou mentalizar aquelas informações que estão nestes salmos, que são salmos de poder, que podem auxiliar no foco, na clareza, né, em toda aquela questão da diluição, em toda aquela questão do discernimento e proteção. Salmo 119, para abertura da percepção e leitura simbólica, por exemplo. O 36, né, para a clareza espiritual e visão interior do meu íntimo e do íntimo do outro que vai estar em contato comigo. E o 91 para proteção. Veja, eu estou fazendo leitura de tarô de uma pessoa que está na minha frente. A minha aura já está em contato com a dela. Independente se ela mora longe de mim ou não, eu já tenho uma ligação com aquela pessoa. Porque a linha do meu destino chegou num momento específico onde eu tive a ligação com aquela pessoa e a linha do destino dela teve ligação com a minha também. Então nós estamos conectados por meio de um cordão áurico universal que muita gente não consegue enxergar. Note, eu estou aqui agora falando com vocês, então a minha linha do destino está ligada à linha do destino de vocês. Então se eu, por exemplo, fizer uma leitura para você sem banalizar, dentro da verdade, sendo realmente um mago que trabalha as virtudes e não as coisas maléficas e telúricas, aí a leitura vai ser muito boa, porque vai se revelar muitas coisas ali realmente que de fato devem ser faladas, porque o guia espiritual da gente, ele trabalha por meio da verdade. Ele não trabalha por meio da mentira, ele trabalha por meio da verdade, entende? Então, uma coisa fundamental também é entender sobre os arcanos maiores e menores. Então, os maiores, princípio universal, e menores, princípio que se manifesta no cotidiano. E claro, cada naipe, como paus, copas, espadas e ouros, tem o seu simbolismo e sua ligação com a lua. Nova, paus, copas, cheia, espada, minguante, ouro e crescente. Por que isso? Porque caso você for um mago e vá fazer uma leitura de tarô para uma pessoa, é importante saber o ciclo lunar. Assim como é importante também saber, né, as horas dos planetas. Sim, cada hora do dia é uma hora planetária, tem ligação com o pôr do sol, com o nascer do sol. Tem que observar também a semana planetária, o anjo que rege aquele dia, aquela hora, para fazer um ritual. Eu sei que cada tipo de magia é um tipo de magia, você pode utilizar a magia que você preferir, que você vai estar engatando, somatizando, utilizando como síntese junto ao tarô, porque veja, se não for por uma coisa negativa, mentir para poder ganhar dinheiro com o tarô, aí tudo bem. O que você não pode fazer é isso. É mentir para ganhar dinheiro com o tarô. Então, paus simboliza fogo, espírito, vontade, ação, paixão também. Copas é amor, é lua cheia. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, uma plantação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui uma questão mais alegórica, uma informação sobre essa questão, né, não somente dos arquétipos, mas também do crescer de uma semente. Espadas é vento, é a lua minguante, intelecto, conflito, verdade, e ouro, matéria, trabalho, realização e terra, portanto crescente. Então veja, começa ali na nova. A nova é a primeira lua.
é a lua do fruto. O fruto ele cai no chão, ele cai aonde? Na terra, ouros. Ok, ele vai germinar, porque logo em seguida vem o quê? Vem a cheia, portanto a água. Então é nova, crescente e em seguida cheia. A água, ela molha aquele solo, aquela semente sobe, portanto ela começa a atingir, né, a minguante, portanto o ar, portanto o elemento ar. E aí depois ela novamente dá o seu fruto, ela amadurece e claro que tudo isso requer tempo, requer um entendimento sobre o poder do tempo. E aí, obviamente, que tem a questão dos números, né? Dos menores, que a gente deixa bem explicadinho, a gente vai explicar muito mais lá no futuro sobre os arcanos menores. Então, os números dos menores a 10 expressam etapas do princípio revelado pelo arcano maior dominante da leitura, as cartas da corte, pajem, cavaleiro, rainha, rei, e mostram pessoas ou atitudes que encarnam este princípio, e toda a questão simbólica. E aí, claro, eu trouxe isso aqui, vocês podem pausar, tá? Isso aqui é mais para mostrar a ligação dos arcanos maiores com o hebraico. Em breve eu trarei um vídeo. Isso aqui é um vídeo inteiro falando sobre. Tá bom? Ainda mais quando fala de Iod. A palavra Iod aqui, ó. Ok? E isso aqui é uma poesia que eu escrevi para facilitar. Então vocês vão pausar aí o vídeo, vão pegar um papel, uma caneta, vão anotar essa poesia que eu escrevi, ok? E durante um mês inteiro, quando acordar ou antes de dormir, você vai escrever essa poesia, até decorar, certo? Essa poesia, ela vai facilitar você a decorar o que cada carta simboliza, certo? E isso aqui é um princípio básico que você tem que ter. Então você vai pegar, você vai escrever e vai ler em voz alta. Isso vai te explicar direitinho o que cada carta significa. Então, portanto, o que você deve fazer? Pausa o vídeo, escreve, lê em voz alta, entende o que cada carta simboliza, porque aqui nessa poesia que eu fiz, ela tem tudo o que você precisa. Ela vai do louco até o mundo. Então explica direitinho em forma de poesia, de uma maneira que rima, para facilitar o teu aprendizado. Isso aqui você só encontra aqui, tá bom? E aqui, claro, tem as maneiras de você fazer a leitura, né? 2 cartas para o passado, 2 cartas para o presente, 2 cartas para o futuro, né? Passado, presente e futuro, 3 cartinhas e tal, ou 3 lâminas, como preferir chamar. E isso é fundamental de se entender, porque agora a gente vai entender aqui uma coisinha sobre, né, a leitura base sobre os arcanos maiores. Observa bem uma coisa aqui. Primeiro vem o louco, mas logo em seguida nós temos a carta do mago. Então vamos lá. O mago, domínio dos elementos, né? Autodomínio. É aquele cara que ele já é um arquiteto, já deixou a faculdade. Enquanto o louco, ele é aquele que está aprendendo, está no caminho do aprendizado. A sacerdotisa é a guarnição, é a proteção. A imperatriz é a mãe, é a fecundidade. O imperador, ele é a autoridade, é a ordem. A justiça. Claro que essas cartas têm uma infinidade de simbolismo, ainda mais envolvendo as cores. A gente vai falar aqui o básico do que cada um simboliza. Depois, quando a gente for para a carta do louco, a gente vai falar sobre o simbolismo de cada cor, ok? Justiça, obviamente, todo mundo sabe, né? Justiça mesmo. O real e a mentira. O justo sendo colocado ali à tona. É Deus vendo todas as coisas e julgando conforme, né, o andar da carruagem. Falando de carruagem, a carta do carro, que é movimento. Uma carta muito boa para simbolizar movimento para amor, movimento para negócios, enamorados. Uma carta que simboliza aqui a dualidade, a ambiguidade, toda uma questão envolvendo o amor, a mulher mais velha de um lado, a mais nova do outro, o cupido né, pode simbolizar a mãe do jovem, como pode simbolizar também um amor entre duas pessoas que ama uma pessoa mais velha do que ele. Então tem uma série de coisas que a gente pode observar. A carta do Papa também é guarnição, é proteção espiritual, o eremita, né, ou cobrança espiritual também, já que trata ali da figura masculina, e a masculina normalmente é um pouco mais de cobrança, enquanto a figura feminina é mais aquela que abraça, né? Portanto, a imperatriz você pode ver que é a mãe, é a terra, né, que abraça a semente, enquanto o pai é justamente, né, a ordem, é a força, né? Olha a pose do pai, olha a pose da mãe, né? No caso a imperatriz, o imperador. O ermitão, né? O ermitão, então seria o quê, né? Um momento de introspecção, um momento de introspecção. Roda da fortuna, o mundo está girando, olha o ciclo, né? Como é que está a vida nesse momento, tem altos e baixos, a força, coragem, o pendurado,
olhar a vida com um outro ângulo. Então a gente vai vendo aqui que tem várias respostas que a gente pode estar utilizando, certo? Para cada uma dessas cartas aqui, porque envolve, obviamente, os arquétipos, ok? E aí a gente vê aqui a carta da morte, renovação, mas também simboliza também o cuidado que deve ter para realmente não passar por algumas situações da vida, a temperança, calmaria, tranquilidade, né? A carta da temperança, carta do sol, alegria, principalmente nos negócios, na família, né? A carta do diabo, limitação, caminho tortuoso, uma série de coisas trevosas, mas também coisas também em forma de alerta, olha, cuidado e tal. A depender do agrupamento de cartas que vai cair, é importante ter essa atenção. Então a carta do julgamento que está em oculto vai ser desengavetado e o juiz vai julgar e você vai, né, a sentença virá. Né? A carta da lua, traição. A carta da estrela, nem sempre, tá? Então tem essa visão aqui que eu estou mostrando para vocês de cada carta, de cada lâmina, mas tem a outra visão também que pode ser o oposto, a depender de como a carta ela vira, né? Você vai fazer a leitura, aí a carta ela cai ao contrário. A carta da temperança, a palavra a temperança fica virada para você. Simboliza uma coisa, virada para ele, simboliza a outra. Mas, nem sempre. Às vezes você não precisa fazer esse tipo de leitura. Às vezes você pode simplesmente fazer uma leitura mais simples, mais tranquila, né? E claro que isso aqui é só uma maneira grosseira que eu estou utilizando para explicar para vocês como é que é, o que cada carta simboliza. E você vai anotando direitinho, a gente vai chegar na hora certa aqui que vai ser crucial para o seu entendimento. A estrela, ela simboliza, né, a vitória, né, o caminho que está chegando até você, né, um novo destino de muita alegria, de muita prosperidade, que não é só dinheiro, é saúde também. A torre, né, o que está oculto será descoberto, será revelado. Carta do mundo, fim de ciclo. Enquanto a carta da roda da fortuna é nada mais nada menos que o ciclo em movimento, a carta do mundo é o ciclo já parado. E a carta do louco, obviamente, é toda essa jornada do herói se iniciando. Então veja, o tarô ele seria o que então? A jornada do herói. Jornada do herói. Tem o louco, e nós temos ali também o que logo em seguida? Olha só, carta do mago. Aí depois a gente tem ali toda uma questão de outras cartas que vão se apresentando. São arquétipos, são imagens, é um mapa dos mudos, né? É um mapa, são cartas, são lâminas que não dizem absolutamente nada. Mas aquela carta ali diz muito sobre muita coisa, sobre uma infinidade de coisas que eu tenho que ter uma atenção. Eu tenho que ter uma atenção para com aquilo ali. Então veja, aí no final a gente tem ali, né, a carta da estrela, a carta da torre, a carta do mundo, iberê, barará, prelê, caixinha de fósforo e tudo mais. Então, o tarô é isso. É você abrir, não importa quantas cartas você vai utilizar. Esquece as baboseiras que ensinam por aí. Escuta. Aquelas cartas que vão cair ali, você vai olhar o simbolismo delas, as cores e aonde está a vida daquele sujeito, daquela sujeita que você vai estar fazendo leitura. Por exemplo, se cai a carta do louco é porque ela está iniciando uma nova trajetória na vida dela. Aí cai a carta do louco, a carta do carro e logo em seguida a carta do mundo. Você pode fazer o seguinte: o que é que a carta do louco significa? Caminho incerto sem direção, um exemplo. Cada carta simboliza muita coisa, mas tem que ver também o que a pessoa está buscando. Tem uma conversa antes com a pessoa. Observar direitinho. O que essa pessoa está preocupada? Ela está preocupada com o quê? Qual a pergunta que ela fez? Refletir sobre a pergunta que ela fez. Aí a carta está ali se apresentando. Poxa, ela perguntou sobre o casamento dela, que ela descobriu que o marido está traindo ela. Um exemplo. Esse exemplo vai servir para muita coisa. É só você botar a mente para funcionar. Porque tem gente que quer também, sabe o quê? Quer decorar vários tipos de cartas que caem. Gente, tarô é intuição. Não tem como você pegar ali e decorar 1 milhão de tiragens que você fez e respostas que deram, que não é assim que funciona. Então veja, você vai aprender primeiro o básico, o beabá. Olha, o que significa o que significa cada carta? Pronto. Cada carta significa isso aqui. Cada lâmina significa isso aqui. Por que lâmina? Porque ela vai, de fato, cortar aquele oculto e vai revelar para todos que estão ali durante aquela leitura. Então, nós temos ali o quê? Né? O simbolismo. O simbolismo. Simbolismo,
as cores e a jornada do herói. Todos nós temos uma jornada na nossa vida. Todos nós. Então, se eu faço uma leitura do tarô e aí cai, como eu disse para vocês, né? A carta do louco. É a pessoa que está começando a trajetória dela em algum lugar, no âmbito financeiro, da empresa, de alguma coisa, no novo amor. Aí cai a carta da roda do carro, por exemplo. Né? Significa que ela está se precipitando demais nesse novo começo. Pode ser isso também. Ou algo em grande movimento vem chegando para fazer um fim de ciclo. Ou simplesmente está dizendo o que ali? Se quer a carta do louco, do carro e a carta do mundo. É ela que iniciou num caminho, portanto, a carta do carro é movimento, ela está começando muito rápido esse novo caminho, ela está sendo uma aventureira, e a carta do mundo simboliza, isso pode ser que signifique que isso vai trazer um fim. Um fim a quê? Ao quê? Calma, nem tudo precisa ser tão trágico. Ok? Nem tudo precisa ser tão trágico. É justamente por isso que eu deixei aqui para as pessoas que vão assistir esse vídeo essa dica, essa poesia aqui, ó. Essa poesia, ela mata qualquer charada. Quando a pessoa ela aprende essa poesia, ela consegue entender, porque veja, cada cor, né? Cada cor remete ao chakra. Azul índico aqui, ó, frontal. O coronário, né? O roxo, ou violeta, como preferir chamar. O básico é realmente muito terra, é muito sexual mesmo. Umbilical, né? O esplênico. Então, o cardíaco verde é mais amor, é mais natureza, é mais vida, é mais floresta. Entende? Então veja que cada cartinha, cada laminazinha dessa tem a sua explicação, tem um universo de coisa que você tem que colocar na sua cabeça aqui. Ok? Colocar na sua cabeça. Para você fazer uma leitura dessas lâminas, você tem que entender direitinho o quê? Né? O que ela está querendo te mostrar. Parar no momento durante a leitura, se concentrar mesmo assim. Perguntar para o seu guia espiritual, mas meu Deus, meu guia espiritual, né? Se for Jesus, chame por Jesus. Se for, sei lá, o que você quiser, chame o que você quiser, com todo respeito, claro. Mas chame, peça orientação. Né? Aí vai lá, você vai abrir aquela quantidade de cartas. É uma pessoa que acabou de sair de um hospital. Aí você faz uma leitura de 3 cartas. Aí cai a carta, por exemplo, do Sol, a carta da Estrela, e em seguida a carta, por exemplo, da Roda da Fortuna. Pode simbolizar muitas coisas nessa junção de 3 cartas, como pode simbolizar um tanto de coisa numa leitura mais complexa. Quando eu faço uma leitura mais complexa envolvendo 7 cartas, é muita coisa que está envolvida ali. É muita coisa. Estou abrindo. Quando a gente faz uma leitura de 3 cartas e não consegue ter uma informação exata daquilo que a gente está buscando, que o outro está buscando, a gente pode fazer uma leitura envolvendo 7 delas. 7 delas. Né? A gente fez uma leitura com 3, não conseguiu muito bem uma resposta muito boa, a gente faz uma leitura com 7. Ou a gente pode fazer uma leitura com 2 cartas, né? E aí a pessoa fazer 10 perguntas para aquelas 2 cartas e você poder responder também se você tiver uma intuição aguçada. Então, o que aquela imagem está representando? O que aquela imagem está querendo dizer? Quais elementos estão naquelas cartas ali? E o tarô é isso, é reflexão, é você olhar aquilo ali e ver o que aquilo ali está querendo dizer. Né? E não uma coisa preto com branco, algo engessado, como muitos querem ensinar. Se for engessado, não é intuição. Porque existem inúmeras pessoas no mundo e cada pessoa no mundo requer uma leitura diferente, requer o exame diferente. Entende? Então, poxa, eu entendo que a jornada do herói é do louco até a carta do mundo, que é o final do ciclo, que acabou ali aquele ciclo. Nossa vida tem vários ciclos. Então a gente começa, por exemplo, na escola. E a gente entra na escola como um alunozinho ali do pré, da primeira série, de segunda série. Né? Aí depois a gente vai para onde? Terceiro ano do ensino médio. Termina ali, né? Os seus graus. Termina os graus, é o quê? Você deixou de ser o louco. Nessa jornada de aluno na escola, você deixou de ser o louco, que é o aprendiz do primário. Aí você já se torna ali um eremita. Depois você entra ali em toda aquela parte ali envolvendo, inclusive, também a carta do mundo.
Então é uma trajetória. A carta do tarô é uma trajetória. Serve para a leitura do futuro? Serve também. Mas nem sempre. Nem sempre. Então, não tem segredo. Decora direitinho isso aqui, ok? E também existem outras maneiras de se ler também as cartas também, tá? Você pode fazer dessa maneira, pegar duas cartinhas daquela e ver o passado da pessoa. Então, por exemplo, olha, no passado caiu aqui a carta do carro. E logo em seguida, no passado, também caiu aqui a carta do diabo. Ou seja, movimento e limitação. Movimento e limitação. Foi as primeiras palavras que surgiram. Eu junto essas duas palavras que surgiram, que é o entendimento básico que eu tenho de cada uma das lâminas do tarô, e somo essas informações básicas dessas palavras com o quê? Justamente com a simbologia que está mostrando ali naquela imagem ali. Envolvendo com o contexto do que o consulente está perguntando. Aí logo em seguida nós temos ali o presente, que também a gente vai olhar dessa mesma maneira. Aí se cai, por exemplo, ali no presente, por exemplo, a carta do eremita e a carta da imperatriz. Introspecção, eremita se libera logo da palavra introspecção. Claro que existem outras palavras, outras significâncias que existem em cada carta. Não é engessado a coisa. Cada carta simboliza inúmeras coisas, mas a primeira palavra que veio normalmente é a palavra que veio ligada ao seu guia espiritual. Não chegou ali à toa. Não foi o vento que soprou. Foi algo que surgiu porque teve que surgir. E você tem que ter essa atenção e não duvidar tanto, porque a dúvida dá descrédito. E quando dá descrédito, abala a fé. Se abala a fé, atrapalha. Portanto, se eu pego aqui, por exemplo, a carta do eremita. A eremita me lembrou de quê? Olha, me lembrou aqui introspecção. A carta da imperatriz me lembrou de quê? Mãe, cuidado. Então, pode ser um... Aí eu olho aquela carta, o que é que aquela lâmina, aquela carta simboliza? E eu junto com a pergunta da pessoa. Então, se a pessoa ela pergunta, por exemplo, assim, olha, eu sou uma mãe solteira. Você concorda comigo que essa leitura no presente vai bater? Porque a carta do presente, que vai cair aqui, a primeira que eu acabei de dizer, por exemplo, dei um exemplo aqui, que é o eremita, juntamente com o quê? Com a imperatriz, que simboliza a mãe. Então, é uma mãe que está solitária. Aí você vai lá e utiliza aqui essa tiragem aqui, né? Passado, presente, futuro. Aí cai aqui a carta do diabo, que é uma pessoa que sucumbiu às limitações da vida. Dando exemplo aqui, tá? Aí depois cai aqui a carta do louco, aliás, a carta do mago. Então, no passado ela era uma pessoa assim, promíscua. Agora ela é uma pessoa que ela trabalha, ela é empreendedora, ela é uma mãe de família, uma pessoa, um pai de família, um trabalhador, uma pessoa honesta, ela largou as limitações e agora está trabalhando as virtudes dela, portanto ela subjugou as paixões que havia em seu passado e agora está trabalhando as suas virtudes. E aí no futuro cai aqui a carta, por exemplo, olha só que interessante, a carta da torre. Isso pode significar um monte de coisa, depende do contexto da pergunta da pessoa, depende da aura da pessoa. O que é aquela informação áurica, daquele contato que você teve, do sentir que você teve com aquela pessoa que está querendo te transmitir? O que aquela pessoa está querendo te transmitir? O que aquela pessoa está querendo te mostrar com aquela pergunta? Ela não perguntou aquilo ali à toa. O que você sentiu com aquela vibração que veio permeando no ar por conta do que ela falou? Então, aquela energia da palavra dela que foi solta no ar enquanto ela falou aquilo ali, tudo dentro dentro de todo aquele contexto, entende? É uma infinidade de coisas. É uma infinidade de coisas. Então a pessoa ela chega pra você e te fala um bocado de coisa, um monte de coisa e te faz uma pergunta. Fez a pergunta pra você. O que você vai fazer? Abre a carta, abre a lâmina, verifica direitinho o que cada carta simboliza, o que cada lâmina simboliza. Carta e lâmina é a mesma coisa, tá? Aí aqui caiu aqui a imperatriz, em seguida caiu o quê? Imperatriz e... Nossa, agora eu fugi a memória, deixa eu me lembrar aqui. A carta da eremita e da imperatriz, né? Uma mãe solitária. Pronto, aí aqui cai no futuro. Se eu não me engano, eu falei que tinha sido a carta aqui do mago, certo? E aqui eu falei que foi uma outra carta que agora me esqueci, né? Acabei me passando aqui. Mas que seja, vai, a carta da torre, como eu havia dito, né? Pronto, lembrei. Então, quer dizer que os negócios dela
os negócios dela não estão fluindo tão bem por conta de coisas do passado, provavelmente por uma questão kármica, porque aqui nós temos a carta do diabo, mas também por conta de pessoas que estão querendo traí-la. Porque a carta da torre simboliza isso. O que está oculto vai ser descoberto. Traição, coisa do tipo. Certo? O que ela não, a visão dela não está ligeiramente aberta para ela poder ver além do horizonte, para enxergar as coisas erradas, né, que estão tramando contra ela. Então você vê que cada carta simboliza uma infinidade de coisas. Mas eu não consigo fazer a leitura sem entender sobre as cores. Eu já expliquei sobre as cores. As cores remetem ao chakra e remete também a uma questão simbólica do que cada cor ela mostra. Então, portanto, o vermelho é terra, é matéria, enquanto o roxo, o violeta, o azul é mais o plano superior mesmo. E também tem toda a questão também da natureza, as cores que estão na natureza. O vermelho também remete ao sangue. Então tem uma série de coisas envolvidas nisso aí também. Tem que a carta da morte no tarot de Marseille, a lâmina da foice da carta da morte, ela é avermelhada. Tá? Mas depois tem uma outra cor também. O que remete também ao entendimento de que, ora, se depois da morte, né, se arrancou a cabeça e aí aqui ficou vermelho e aqui depois tem um azul, amarelo é inteligência. Então, isso é um exemplo, tá? E aqui o azul é o quê? É a inteligência superior. É o plano espiritual em ação. É o Dharma e o Karma. Eu vou depois trazer algumas aulas sobre isso. É importante assistir as aulas sobre magia aqui deste canal também, para poder entender um pouco mais acerca de tudo isso aqui que eu estou querendo dizer. Então vamos lá, vamos para o beabá. Pego o tarô, bolo maior, vou embaralhar 7 vezes, baralho 7 vezes, bolo menor, bolo maior, menor em cima do maior. Abro, dou para o cidadão, para a cidadã, né? Seja homem, seja mulher, entrega lá. Escolhas aí 3 cartas, 7 cartas. Eu não recomendo que passe de 7 cartas, tá? Não recomendo. Mas se fizer dessa maneira, vai de você também. Você vai fazer uma leitura mais completinha e tal, tudo bem. Que a regra quem faz é o leitor. É o adivinho, é o oráculo. Tá? Então, depois você vai olhar as cores. E o que aquela imagem ela representa. E ver se bate com a pergunta da pessoa. Aí a pergunta daquela pessoa, junto com todo aquele agrupamento que vai aflorar essa clara evidência, clara audiência, aí você tem que entender o seguinte. Vamos lá. A pessoa, ela está em contato espiritual com você naquele momento. E o tarô é muito do sentir. Se tiver dificuldade, mentaliza o salmo, ou antes da sessão, antes da reunião, antes do trabalho ser feito, da leitura ser feita. Ô, minha amiga, você pode esperar um pouquinho aí, fazer uma oração aqui. Faz um salmo 91, salmo 90, 36, 119, 120, salmo 5, salmo 8. São bons salmos para você fazer a leitura do tarô. Então, no mais, a dica extra seria juntar aquele comboio de cartas e ver o que cada carta está querendo dizer, se tem um caminho ali, se tem uma trajetória ali, se tem uma ordem ali, se sabe, observar direitinho aquele conjunto de cartas ali. Então não tem segredo. Se você veio aqui buscar uma aula definitiva de tarô, com tudo desenhadinho, bonitinho, primeiro passo, entenda o que cada carta significa. Estude as cores das cartas. Escolha um tarô específico para você se especializar, masterizar aquele tarô. Portanto, Marseille é o que eu prefiro, é o que eu gosto. Mas admito que também curto muito o de Thoth ou de Walter Reed, ok? Leituras que você pode estar fazendo aí, né? Nós temos no nosso canal que tem vários vídeos, então se você chegou até aqui, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever, é fundamental para o nosso crescimento. Ativa o sino de notificações e também não esqueça, obviamente, de pausar, né, aqui no vídeo os momentos de importância, que é, obviamente, essa parte da poesia. Você pausa, anota, tá? E pausa também e anota aqui o hebraico. Isso aqui vai facilitar muito o seu entendimento. Por exemplo, o julgamento Shin, despertar. Nossa, tem muita coisa útil aqui. Tá bom? Sobre a questão do ciclo lunar e as cartas, tá?
E por que se fala lâmina? Vamos lá? Porque está cortando o oculto. Justamente, cortando o oculto para facilitar o entendimento do tarô. Então é uma ciência que envolve clarividência. Então, essa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Novamente, likezinho para fortalecer. Likezão, aliás. E colocar nos comentários o que você achou dessa aula. Viu? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Tem outras maneiras de ler. Depois eu vou trazer outros vídeos mostrando leituras mais complexas, ok? Mas por enquanto vamos estudar isso aqui que eu trouxe, devagarinho com a dor, que tem muita coisa para se aprender ainda. Sem pressa, viu?